Vamos lá. A questão 2 já envolve espelho, né? Espelho plano, tá bom? Olha só. A 1,5 metros de distância de um espelho plano e vertical, situa-se um observador que visa o espelho. Atrás do observador e a 0,5 metros dele, situa-se um jarro grande, um jarrão, de altura igual a 1,4 metros. Determine a altura mínima do espelho para que, convenientemente colocado, permita ao observador ver inteiramente a imagem do jarrão. Bom, galera, olha, é claro que na prova da especialista, quando cai questões assim, ele costuma dar o desenho para você. Aí fica mais fácil, não é mesmo? Através do desenho você tira de letra aí, né? Você apenas já joga a semelhança de triângulo. Eu já coloquei uma questão na qual você tem que desenhar, tá? E não é difícil não. Você tem que entender, por exemplo, você tem aqui no caso um espelho, né? E aí nesse caso ele falou que eu estou em frente ao espelho, estou colocando, né, alguma coisa, que seria isso aqui, seria o jarrão, né? Seria o jarrão aqui, para que você, não sei se você está conseguindo ver, você tem um jarrão aqui, né? Para que você possa ver no espelho, né? Vou repetir aqui o jarrão aqui através do espelho, né? Aonde que está aqui? Está para você aqui, tá aqui, ó, tá bom? Então você tem, é claro, uma medida para que você possa analisar que dependendo, né? Dependendo do tamanho do espelho, você vai ver por completo o jarrão, né? É claro que na realidade seria interessante você o quê? Fazer o desenho. Você vai ter que fazer o desenho, por exemplo, do seu olho, o espelho e o jarrão, aqui como imagem, o jarrão lá dentro, né? E é claro que você vai saber desenhar, é a simetria que está no meu mapa mental, tá bom? Vamos lá que eu vou mostrar para você de maneira bem tranquila, bem fácil, como é que fica, né? Não esqueça que tem então que tem um espelho, tem o observador e tem um jarrão que está sendo visto através do espelho, né? Tudo bem? Então a pessoa está entre o jarro e o espelho, tá bom? Então, pessoal, cuidado também, ó, vou pegar essas medidas, ó, e falou assim, ó, a 1,5 metros de distância de um espelho, encontra-se uma pessoa. Já atrás dessa pessoa, a meio metro dele, está o jarrão. Então, como a pessoa está a 1,5 metro do espelho e o jarrão está atrás a 1,5 metro dele, quer dizer que o jarrão está a 2 metros do espelho, tá bom? Calma que eu vou mostrar para vocês agora. Vamos lá. O desenho está aqui já. Fácil entender, fácil, tá bom? Primeiro eu coloquei um olhinho aqui, um observador. Aqui eu coloquei um espelho plano, que é uma simbologia de um espelho. Aqui no caso é a sujeirinha e aqui no caso eu estou, aqui no caso a parte polida, tá? Do espelho. O que eu fiz? Aqui está o jarrão. Professor, mas se o senhor está na frente dele, você não vai conseguir ver. Você viu o que ele falou? O jarrão sendo colocado convenientemente, tá bom? Então, nesse caso, o jarrão, ele falou que tem uma altura de 1,4 metros. Você viu o que ele falou no enunciado? Uma pessoa está a 1,5 metro do espelho. Coloquei aqui, tá bom? O jarrão, ele falou que está a meio metro atrás da pessoa. Então, tá aqui. Então, eu pergunto, a imagem do jarrão está quanto em relação ao espelho? Que tá aqui, ó. É claro que como o jarrão está a meio metro da pessoa e a pessoa está a 1,5 metro do espelho, é claro que o jarrão está a 2 metros do espelho. Ai, professor, meu desenho é difícil fazer. É nada, galerinha. Você não vai fazer um jarrão bonito assim, não. Você vai colocar uma setinha aqui e, por simetria, coloca uma setinha lá. Sabendo que essa distância daqui até aqui é 2 metros, daqui até aqui é 2 metros. Professor, e agora? O que eu faço? Agora, galerinha, embora essa pessoa não é um Superman, você pega um raio de luz que sai do olho dele e ele vai ver a parte de cima do jarrão e ele vai ver a parte de baixo do jarrão. Você está vendo que ele pegou uma certa parte do espelho? Quer dizer, tudo isso aqui do espelho é insignificante, que ele quer saber qual o tamanho mínimo do espelho. Então, devido a esse ângulo de visão, está vendo que o tamanho do espelho não precisa ser necessariamente o tamanho da imagem, né, da jarra, né? Tudo bem? Então, ele quer saber essa medida aqui, tá certo? Então, de novo, como é que você fez, professor? Coloquei o jarro lá dentro como imagem. Devido à simetria, se aqui tem 2 metros, aqui também tem 2 metros. Coloquei um raio de luz que sai da pessoa, por exemplo, e chega até o final do jarrão, na parte de cima, e o início do jarrão, na parte de baixo,
para eu garantir esse tamanho mínimo aqui, tá bom? Tudo bem? Então você tá vendo que você tem um triângulozinho aqui, ó? E aqui você tem um triângulozão? Então é transformar isso aqui, o quê? Em uma semelhança de triângulo, tá bom? Na prova da especialista, quando cai questões que envolvem assim essa construção, na maioria das vezes é dado o desenho. Aí fica mais fácil, tá bom? Tudo bem? Vamos fazer então uma semelhança de triângulo, galerinha, para achar o que ele quer? Ele quer o X, tá bom? Então vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Vou colocar assim, ó, eu peguei, ó, o triângulo pequeno, que é esse aqui. Então eu peguei aqui, ó, 1,5 é a altura dele. Está para a base dele, né, do pequenininho aqui, que eu chamei de X, que é o tamanho mínimo do espelho, tá bom? Então o que eu fiz? A alturinha está para a basinha, tá aqui. Assim como, cuidado, não vai pegar só o 2, não. Assim como a alturona, ou seja, como aqui eu peguei 1,5, depois aqui eu tenho que pegar a alturona, é 1,5 mais 2, tá bom? É 3,5, tá? Está para a basona, tá? Que seria, no caso, o tamanho do jarro, tá? Vou repetir. Então fica 1,5 está para X, assim como 3,5 está para 1,4. Tudo bem? Tranquilo? Facinho, né? Bom, fazendo essa conta, você vai multiplicar ali, né? Você vai fazer essa continha, você vai achar o valor de X igual a 0,6 metros. Esse é o tamanho mínimo do espelho, tá bom, galerinha? Então, nesse caso, você tem a alternativa B. Tudo bem? Não foi difícil, tá? Tá certo? Tranquilo? Joia! Vamos aqui agora dar uma ideia para vocês, né? É o seguinte, se um dia cair na prova para você, confere essa dica aí, essa dica importante. Se por acaso você tem, vamos falar o seguinte, um jogador de basquete que tem 2 metros, 2 metros de altura, e eu quero saber o seguinte, ele quer comprar um espelho para que possa ser colocado, por exemplo, no quarto dele, e para ele se ver por completo. Ele não necessita, você viu aqui no jarrão, né? Ele não necessita do tamanho dele mesmo, o espelho, né? Ele não precisa comprar um espelho de 2 metros de altura, se ele tem 2 metros de altura. E sabe qual é o tamanho mínimo do espelho para ele se ver por completo? Sempre é é a metade do tamanho da pessoa. Então guarda isso. Sempre quando você está em frente ao espelho e você quer saber, puxa vida, eu queria me ver por completo, sabendo que o espelho está na vertical. Qual o tamanho mínimo que eu tenho que comprar desse meu espelho? Primeiro, você tem que comprar o tamanho que é a metade da sua altura, tá? Então, se a pessoa tem 2 metros, então o tamanho mínimo do espelho tem que valer quanto? 1 metro, tá bom? Mas também não adianta você colocar ele como, né? Como que você vai ter que colocar em relação ao chão, né? Você vai colocar lá em cima, você vai ter que pular para se ver, embora tenha 1 metro. Então, 1 metro é o tamanho do espelho. Agora também a outra dica é, a que altura a base inferior do espelho tem que estar em relação ao chão? É só você pegar simplesmente, tirar a testa dele, ou seja, do olho até o último fio do cabelo, tirar isso aqui e calcular quanto que vale a altura do olho até o chão. Faz de conta que essa pessoa, esse jogador de basquete, que tinha 2 metros de altura, né, ele tem 10 centímetros de testa. Então, do olho dele até lá embaixo tem quanto? Né? Tem 190 centímetros, não é isso? Que é 1,90 m, né? Então, aí eu pergunto, qual é a altura da base inferior do espelho em relação ao chão? Você deve colocar o espelho, né? Ele tem que ficar um pouco acima do chão, né? É a metade dessa distância do olho ao chão. Tudo bem? Repetindo, se você tem 2 metros de altura e quer comprar um espelho do tamanho mínimo para se ver por completo, primeiro você tem que pegar a sua altura e dividir por 2. Esse é o tamanho do espelho. Agora, como é que ele tem que ser colocado a base inferior dele em relação ao chão, né? Ou seja, a última parte inferior dele em relação ao chão. A que altura deve ficar? Aí você pega a altura do olho dele até o chão e divide também por 2. Fica essa dica para você, tá bom? Tudo bem?